E a gente já tá de volta com mais um vídeo aí para comentar as últimas 24 horas lá no BBB. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ontem todo mundo ali tava falando do Davi, que o Davi faz tudo virar para ele, que o Davi pega qualquer situação e faz tudo se transformar em algo sobre ele. E aí, eles ontem à noite passaram a madrugada inteira, o dia de hoje inteiro, falando do Davi o tempo todo. É Davi aqui, é Davi ali, é o Davi que tá arrumando alguma coisa aqui, é o Davi que tá arrumando uma treta ali, porque o Davi isso, porque o Davi aquilo, porque o Davi simplesmente não pode mais agradecer, porque ele ganhou uma prova, porque se ele agradece porque ele ganhou uma prova, ele tá provocando todo mundo, porque se ele agradece a Deus, ele não pode, porque isso seria transformar o BBB numa igreja. Sério, chegou nesse nível, de ontem pra hoje. Tá chato demais. E aí depois eu faço até essa pergunta pra vocês. Como é que esse povo lá dentro acha que o público tá enxergando o Davi depois de tudo que eles estão fazendo com o menino? Gente, é impossível. Tá chato demais. E aí a Pitel hoje à tarde estava falando que o Davi tem certeza que ele é o top, que ele é o favorito. Mas, pô, vocês falam do Davi 24 horas por dia. Vocês falam, botam o rapaz no destaque o tempo todo, vocês querem o quê? Que o rapaz pense a respeito dele. Ontem mesmo, de madrugada, ele desabafou, que ele tá se sentindo desconfortável com o que a casa tá fazendo com ele. Esse pessoal do BBB, esse elenco do BBB, vou te contar, é o elenco mais burro que já passou por esta casa. Burríssimo, porque é um elenco que não entrega nada, é um elenco ali que não tá conseguindo sair da órbita do Davi, ao mesmo tempo não consegue gerar novas histórias e fica nessa ladainha, repetindo a mesma coisa, não tem argumentos para combater o Davi, aí fica naquela coisa muito chata, gente. Sério mesmo, tá difícil de aguentar, tá difícil de suportar essa situação ali, às vezes é chato, até pra mim, que tem que assistir isso aqui profissionalmente para trazer para vocês, de ver a Globoplay e ver todo mundo só falando do Davi o tempo inteiro. É a coisa chata demais. Mas enfim, vamos lá comentar como é que foram essas últimas 24 horas aí. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o Votalhada nas enquetes, vamos ver como é que tá aí. Até onde eu tô sabendo, não tem nenhuma grande movimentação. A Raquel vai ser eliminada amanhã. A jogada que a Giovana fez, a jogada lá com tudo que eles armaram ali, a dinâmica ajudou. E no final, eles queriam tirar uma fada e vão acabar eles mesmos sendo eliminados, né? A Raquel literalmente comprou a eliminação dela. As 4.510 estalecas que ela usou para comprar o Poder Coringa só serviram para ela sair do programa. E tudo isso por causa dessa estratégia burra de deixar a Bia livre para ser indicada. Que é uma estratégia que a Plantana acabou usando depois que a Raquel vetou vetou a imunidade dela. A Plantana jogou um alvo enorme em cima da Raquel. Sim, gente, eu sei, a Raquel não sabia sobre o Poder Coringa. Ela não sabia o que era o Poder Coringa. E eles compram esse poder sem saber. Agora, ela devia entender que ela, usando o Poder Coringa pra ferrar com a Bia, obviamente que a Bia ia ferrar com ela. É impossível isso não acontecer. E o reflexo é esse, gente. A moça tá ali para ser eliminada e deve ser eliminada com mais de 80%, ou deve bater ali nos 80%. A maior rejeição dessa temporada é 84% do Marcos. Mas pode ser que a Raquel ultrapasse um pouquinho isso. Aqui mesmo no canal, a Raquel tá com 90% na enquete. O público realmente tá querendo tirar a Raquel do BBB. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a Lady cumprir o que ela disse que ela ia fazer, que ela ia armar um barraco hoje, que ela ia falar tudo que ela tivesse que falar na cara do Davi, ela só vai empurrar a Raquel pro precipício, como ainda vai
tirar qualquer chance que a Raquel tenha de virar esse jogo. Porque agora a Lady afirmou que ela vai fazer isso intencionalmente. Porque ela quer. Não que as outras vezes não tenham sido intencionais. Só que agora a Lady assumiu que ela vai fazer isso intencionalmente. Ela assumiu que ela vai armar um barraco de maneira proposital. Só que aí, um pouquinho antes da gente começar a gravar esse vídeo, ela já voltou atrás e disse que ela não ia dar palco pro Davi hoje, que se o Davi quisesse tretar com ela, ela ia virar a cara e ia dormir. Enfim, eu acho que não vai dar muita coisa boa pra moça hoje. Porque afinal, a única coisa que a Lady faz ali é querer aparecer em cima das histórias dos outros. E isso não adianta, não vai servir pra nada pra ela. Vamos lá comentar aí o que veio logo na formação do paredão. Eu sei que essa cena aí que vocês estão vendo, a gente já chegou a comentar lá na nossa live ontem à noite, que foi justamente a cena em que a Bia fala com a Isabelle e fala com o Matheus sobre a escolha que elas fizeram para puxar a Raquel direto pro paredão. A gente já falou dessa cena ali, só que eu precisava passar esta cena de novo para vocês, porque foi justamente nessa cena que a Bia disse que a razão dela ter puxado a Raquel não foi só por causa do contragolpe e por causa do colar que ela tirou. Ela fez isso porque ela disse que ela também teve um sonho. Ela contou para Isabelle que o sonho que ela teve foi que um carro preto aparecia, o mesmo carro preto que levou ela da casa pro BBB, e que esse mesmo carro levava ela de volta para casa dela, e que ela achou que isso era uma revelação. Além do mais, ela falou pro Matheus que ela acredita que a Raquel é a mais planta e que a Raquel tem mais chances de ser eliminada, e as duas, ela e a Alane, têm mais chances de voltar. Aí a Isabelle quis saber mesmo qual era o sonho, aí ela contou essa revelação e disse que provavelmente foi um sinal de Deus. Aí ela foi lá pro quarto fazer as orações dela, a Alane também estava fazendo as mesmas orações. Essa cena aconteceu antes da prova bate-volta, no intervalo do programa. Eu só coloquei essa cena aí para vocês verem, para vocês relembrarem, por uma razão. Porque essa cena aí, ela deixa claro que a Bia assume que ela escolheu a Raquel e assume isso por causa da imunidade que a Raquel vetou. Não só porque ela acha que a Raquel era a mais planta e que sairia mais fácil. Isso é interessante para vocês verem, porque eu vi muita gente nas redes sociais dizendo que o Davi não tinha coragem de botar a Lady no paredão, que o Davi isso, que o Davi aquilo. Não, não foi por causa disso. O Davi chegou a sugerir o nome da Lady. O Bila fala nessa cena aí pra Fernanda. Ele realmente fala isso, mas a Raquel já estava ali no alvo por causa da imunidade. E a Bia tava pé da vida com ela. Ela assume isso. E aí depois, antes da Plantana subir pro quarto do líder, ela foi lá no quarto dos gnomos. Aí ela disse que se a Raquel for eliminada na terça-feira, ela ia apertar o botão. Aí eu vendo essa cena, só falei assim, vai lá Plantana, aperta esse botão. Facilita muita coisa pra gente, porque vocês são irrelevantes aí dentro desse jogo. Vocês não estão fazendo absolutamente nada. Vocês não entregam nada. E aí vocês agora querem achar que tem chance de virar o jogo, só que vocês não conseguem virar o jogo. Simplesmente porque vocês não querem virar o jogo. Vocês estão entregando ele nas mãos do Davi de bandeja. Aí depois, quando todo mundo já estava mais calmo, o Bila foi se explicar para Fernanda do porquê que ele acabou cedendo e jogando a Raquel no paredão. Aí, para começar, ele falou que a Fernanda, falou que o Bila sequer ofereceu uma resistência. E ao contrário, ele só disse que ele não concordava com isso. Mas ele sequer bateu o pé para pedir com que as fadas escolhessem outro nome.
Obviamente que não ia ter opções, a gente sabe disso, porque as fadas não iam puxar a Isabelle. E ele também não ia aceitar puxar o Buda, a Fernanda ou a Pitel. Mas aceitaria mais fácil a Raquel e a Lady. Lembrando que a Raquel também já tretou com o Bila antes. Então ele também tinha motivos para puxar a Raquel. O Bila contou para Fernanda e para Lady que a Bia falou o nome da Raquel primeiro, depois a Alane, o Davi e o Matheus, e conta que ele bateu o pé e disse que ele não concordava e que a Raquel não seria uma opção de voto dele por enquanto. Aí a Lady diz que o Matheus também ficou puto porque a Raquel tirou o poder dele. Aí a Lady também fala que a Pitel falou que as 5 pessoas ali no confessionário não colocariam a Raquel agora no paredão. Mas a falta da imunidade que ela tirou da Bia mexeu com as coisas e jogou a Raquel para essa prioridade. Aí a Fernanda queria saber que consenso era esse que o Bila falou, que ele tinha lá que seguir a maioria. Aí ela fala que ele de fato aceitou isso muito fácil, sem nenhum tipo de resistência. Aí ele mesmo fala para Fernanda que não tinha muito o que fazer. Por que não tinha o que fazer? Porque o Bila quis mesmo votar na Raquel. O Bila só não teve coragem de admitir isso, mas ele quis votar na Raquel. Ele tinha motivos para isso. O Bila só fez aquilo que foi conveniente. A moça já tá aqui mesmo para paredão, eu tenho treta com ela, vou botar ela no paredão, acabou. Foi o que ele fez. Aí depois estava lá, o Bila também estava contando que as atitudes que a Bia tem tido ali dentro podem ter um peso a mais e podem fazer com que ela seja a eliminada. A visão de centavos do Bila é o que estraga qualquer jogo que ele possa ter. Essa visão de centavos é o que acaba com eles. Aí a Pitel diz que não é por causa das atitudes da Bia que ela seria eliminada, porque os embates dela podem acabar ser vistos como um posicionamento do grupo. Aí a Pitel fala ainda que o Davi legal pode ser o outro Davi que se mostra pro outro lado ali, mas não é o Davi que ela viu, que ela tem acesso, não é o Davi que ela tá observando todos os dias. E de fato não é mesmo o Davi que ela observa ali todos os dias. O Davi que eles pintam ali é o Davi vilão. E o Davi que o público enxerga e o Davi que as fadas enxergam são justamente o Davi legal, o que o público comprou. Elas não conseguem prestar atenção nisso aí. Aí depois, a Giovanna e a Raquel foram lá pro quarto do líder. Aí a Raquel acredita que o poder da Pitel só vai ser ativado na próxima semana. Aí a Raquel acredita que o poder poderia acabar favorecendo as fadas e que foi por causa disso que ela decidiu não usar. Aí, voltando lá pro quarto, porque às vezes vocês percebem que tá um pouquinho fora de sincronia aqui. A Lady prometeu que ela ia armar um barraco no Sincerão. E eu falo uma coisa pra vocês. Por que é que ela vai armar um barraco numa história que nem é dela? Disse a Lady isso aqui. A Giovanna vai me chamar pro Sincerão e eu vou falar: Davi, para de fazer como se tudo fosse sobre você. Você ganhou ontem e deveria ter ficado feliz e tá querendo alfinetar os outros. O jogo que você já fez, eu fiz igualzinho e sei fazer pior. Quando você pensa que é brabo, tem alguém mais brabo aqui dentro e lá fora. Ah, não fode. Isso mesmo que a Lady falou. A Lady, além de não ter nenhuma personalidade, ainda tá copiando o que a Camila de Lucas falou pra Carol Conká no BBB 21. E ela virou trend lá no Twitter por causa da falta total de personalidade dela. Mas é a Lady, né, gente? A Lady não tem enredo dentro do BBB 24. A Lady precisa buscar enredo nas outras pessoas, porque ela não tem a capacidade de criar o dela, a história dela. Por isso que ela se prejudica aí, por defender aquilo que não é dela. Então não tá rolando o que ela tá, não tá rolando as coisas que ela quer, não tá rolando a história que ela tá buscando.
Aí a Pitel depois também reclamou do Davi. A Pitel disse que o Davi fala coisas que não tem coerência. A Pitel disse que todo mundo sabe o roteiro lá do Sincerão, que o Davi vai procurar alguém que tá citando ele, ou então que tá falando da Isabelle, e que vai começar a tretar com as pessoas. Aí diz que o Davi vai transformar tudo sobre ele, que vai ficar a semana inteira todo mundo morto ali, deixando tudo passar. Aí a Pitel diz que o Davi é o mais incoerente nas coisas que ele fala e que o público compra, porque o público tem muita certeza das coisas que o Davi fala e que o Davi passa muita confiança. E é isso que o público gosta. Aí ela diz que o Davi estava todo feliz porque ele ganhou uma prova bate e volta, enquanto as amigas dele estavam no paredão. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: por que é que o Davi ficaria triste? O cara venceu uma prova bate e volta. Ele tem mais é que comemorar o porquê que ele venceu aquilo. Nem na vitória o cara pode comemorar, né? Percebam isso aí. Eles criam toda uma narrativa que coloca o Davi como a pior pessoa do mundo. Isso se volta contra eles e aí depois eles ficam chateados com isso, né? Aí depois a Pitel diz que as fadas não são um grupo porque elas não conseguiram juntar 5 votos para ir em cima do Bila, não conseguiram juntar ali uma unidade para mostrar a força deles, porque só conseguiram lá 4 votos. Eles ficaram especulando quem é que teria votado diferente do Bila. E eles nem julgaram que teria sido a Isabelle, só a Plantana, hoje à tarde, que chegou a essa conclusão. Aí a Plantana usou a central do líder para ouvir uma conversa lá no quarto das fadas, ficou indignadíssima com o que ela ouviu. A Plantana ouviu a Bia chamar a Raquel de idiota. A Plantana ficou indignadíssima, ela disse que ela estava muito puta. Aí o trecho que ela pegou a Bia falando. A Bia disse isso aqui: ela tirou a minha imunidade, mas também foi pro paredão para largar a mão de ser idiota. São tudo um bando de falsos que se envolvem por estratégia. Aí pronto, o ranço cresceu ali dentro. Aí a Raquel prometeu que agora ela vai falar no Sincerão, que ela vai deixar a tigresa sair, que ela vai falar tudo o que ela sabe das fadas pra Isabelle, coisas que a Isabelle ainda não sabe, e que ela vai acabar com tudo. Disse a Raquel que ela pode até ser eliminada, mas que antes dela sair, ela ia acabar com o grupo. Aí a Plantana disse que não falou que a Bia era influenciada no discurso de indicação dela, mas que a Bia era uma debochada. Aí a Raquel respondeu que agora ela vai falar tudo o que ela tem que falar mesmo, que ela não vai guardar mais absolutamente nada. Aí a Raquel vai passar por mentirosa, sinceramente, porque a Bia nunca falou mal da Isabelle. A Alane é quem falou mal da Isabelle. A Alane é quem disse que a Isabelle incomodava. Foi a Alane quem falou com a Denisiane. Só que depois a própria Alane procurou a Isabelle e se desculpou. Então o efeito dessa denúncia que a Raquel quer fazer vai ser absolutamente nula. E a Raquel só vai acabar mais com as chances da Isabelle. Porque a Isabelle, de uma certa forma, já tem o ranço do público por causa da falta de jogo que ela tá fazendo ali. E com isso, ela própria se prejudica também. Aí a Raquel disse que ela não ia xingar a Bia, que ela não ia falar absolutamente nada da Bia, mas que ela ia guardar pro Sincerão, ia falar a mesma coisa que ela falou pro Marcos. Ela vai dizer: quem é você, Beatriz, para falar de mim? Quem é você para me chamar de idiota? Vamos ver se ela vai cumprir com isso, né? Vamos ver, porque quando é muito ensaiadinho, as coisas não funcionam legal, né? Aí depois a Pitel entrou lá no quarto do líder. Aí ela disse que o poder que ela tinha era de vetar o poder da Raquel. Ela continuou levando a história adiante. Aí ela disse que o Tadeu explicou qual era o poder da Raquel e que ela confiou que a Raquel ia fazer a coisa certa, por isso que ela não vetou. Aí a Plantana, completamente indignadíssima,
continuou falando lá as fofocas que ela ouviu na Central do Líder, que ela ouviu a Bia chamando a Raquel de idiota, que ela estava toda indignada com o veto da imunidade e a indicação ao paredão. Aí a Plantana disse que ela estava com muita vontade naquele momento de descer no quarto das fadas, de ficar olhando todo mundo lá dentro, para falar na cara deles, só que ela não quis, ela ficou parada lá no quarto dela. E aí o que eu falei para vocês, se quer fazer alguma coisa, não espera até segunda-feira para fazer, vai lá e faz. Essa coisa deles é o que acaba com o jogo deles. Talvez se ela fizesse, talvez até um público gostaria dessa atitude dela. Mas elas são medrosas, são muito medrosas. Não querem e querem posar de pessoas fortes que elas não são. Usando aí o sincerão, usando a própria dinâmica. Às vezes a Fazenda acaba sendo bem melhor do que o BBB nesse sentido. Porque lá na Fazenda, os participantes não esperam até o jogo da discórdia para falar o que eles têm que falar. Eles falam na cara ali, quando eles estão com raiva. Aí depois, a Pitel tava lá reclamando que o Davi comemorou a vitória dele na prova, mas ao mesmo tempo mandou uma indireta para eles porque ele foi votado. Aí ela disse que o Davi acredita que Deus está mais preocupado com ele do que com os demais. Aí ela falou que Deus é esse que está mais preocupado com o Davi, porque o Davi isso, porque o Davi aquilo. Aí a Plantana se meteu no meio e disse que o Davi largou as amigas dele lá no paredão, que Deus só estava ligando para ele e foda-se. Aí a Pitel disse que aquilo ali não era igreja, que aquilo ali não era um culto, e a Plantana continuou indignadíssima, porque o Davi comemorou a vitória dele, porque ele escapou do paredão, mas as amigas não escaparam. Sério mesmo, foi chato de ver isso. É uma perseguição ao Davi. Eles mesmos reclamam que o Davi se acha o top, mas eles continuam botando o cara no top. É chato demais ver esse povo aí falando do Davi o tempo todo. Mas só pra lembrar, apenas uma pessoa ia escapar do paredão na prova bate-volta. Eu acho que a Plantana esqueceu deste detalhe, né? A Plantana realmente se acha muito jogadora, se acha, mesmo sendo uma grande, de uma planta, e ela não sai do lugar. Aí a Plantana disse que estava ainda com muita raiva da Raquel ter chamado a Bia, aliás, que ela estava com muita raiva da Bia ter chamado a Raquel de idiota. Aí a Pitel, então, dá uma dica que a Raquel responda que idiota é a Bia para que ela largue a mão de ser infantil. Aí a Raquel diz que ela vai rebater tudo que a Bia disser no Sincerão, que ela também vai ser debochada. Aí a Plantana puxa de novo o Davi para conversa. Diz que se o Davi quer mostrar a melhor face dele para os amigos, então que ele mostre a melhor face dele para os amigos, porque a face que ele mostra para todo mundo da casa é a face ruim, então que ela vai continuar vendo o Davi como um cuzão. Sério, ela falou isso tudo. A Giovana é muito desbocada quando ela quer, né? A Giovana é um saco, ela se acha demais. Aí depois a Plantana disse que a Raquel vai jogar a Isabelle na roda e dizer que a Denisiane não suportava a Isabelle, mas que bastou a Denisiane sair para todas as meninas irem atrás da Isabelle. E aí eu digo pra vocês que a Isabelle sabe disso. E é por isso que a Isabelle tem um pé atrás com as fadas. É por isso que a Isabelle não tá tão junto com elas. Eu acho que todo mundo já percebeu isso, né? Eu acho que todo mundo já se ligou do porquê que a Isabelle não gosta tanto assim das fadas. Ela tem ali, ela gosta da Bia, as duas têm uma ligação muito forte, ela gosta do Davi, mas ela tem um pezinho atrás com a Alane. E foi a própria Alane quem contou toda essa história para Isabelle. Então o efeito disso que a Raquel vai fazer vai ser absolutamente nulo. E aí, vamos ver a conversa toda ali que a Bia falou sobre a Raquel ser idiota. A Alane tava ali conversando com o Matheus e a Bia e ela tava muito preocupada com o paredão. Aí a Bia tava dizendo assim, se o Tadeu falar Brasil do Brasil, eu sei que eu vou ser a eliminada.
Aí a Alane diz que a Bia não sai e que o paredão vai ser entre ela e a Raquel. Aí o Matheus falou assim para as meninas não ficarem sofrendo por antecipação e aconselhou a Bia ir pro Sincerão, a Alane ir pro Sincerão, falar o que tiver que falar, mas usando argumentos. Aí a Bia disse que a Plantana deu uma indireta nela, dizendo que ela é influenciável e que ela prometeu que ela vai falar que ela não é influenciada pelo Davi. Aí a Bia disse que agora ela vai descer a lenha mesmo porque ela estava indignadíssima. E ainda disse, tirou a minha imunidade, mas também tá no paredão para largar a mão de ser idiota. Aí a Alane criticou a atitude da Plantana em dizer isso. A Bia disse que as duas lá no almoço do anjo estavam falando bem da Raquel e a Raquel vai lá e tira a imunidade dela. Aí a Alane falou que deu uma raiva nela porque a Raquel vetou a imunidade. Aí a Alane diz que quem é influenciável aí é a Raquel, porque as duas não têm o menor embate. Aí a Bia disse que foi bem feito ela ir pro paredão, que foi muito bem feito ela cair ali no paredão. Realmente muito bem feito mesmo. Eu achei que foi muito engraçado ela cair no paredão por causa lá das próprias inconsistências dela. Aí, esse outro momento aí do Bila reclamando do Davi, reclamando da indireta do Davi, coisa chata, a mesma coisa de sempre. Aí, a Pitel também falando do Davi, a mesma coisa chata de sempre. Mas tá aí registrado para vocês saberem que o Davi foi o foco do assunto a noite inteira. Aí, lá na área externa, a Raquel prometeu que ela vai devolver o idiota que ela ouviu da Bia. Aí a Raquel diz que ela vai falar no Sincerão que idiota é a Bia e que prometeu que vai deixar a sua pantera sair. E disse que é muita falta de respeito da Bia dizer que ela é uma idiota e que ela nunca desrespeitou. A Raquel tá prometendo demais, né, gente? Eu quero saber agora se ela vai cumprir, porque falar é fácil, cumprir é diferente, né? Muito diferente e muito mais difícil. Aí a Bia disse que ela estava muito irritadíssima com a justificativa da Plantana para a indicação dela de dizer que ela é influenciada pelo Davi. Ela estava falando isso tanto com a Alane quanto com a Isabelle. Ela continuou repercutindo toda essa história. E aí ela rebateu ali, a Raquel estava ali perto, que influenciada era a Raquel, que tirou a imunidade dela justamente para a Plantana poder indicá-la ao paredão. Aí a Alane disse que o que importa para ela é o que o Brasil tá pensando dela e que as únicas pessoas que ela não vota de jeito nenhum são justamente as fadas que estão do lado dela, que tirando as 4 pessoas ali, ela vota em todo mundo e que ela ainda falou bem da Raquel no almoço do anjo pra Raquel vir e mandar a Bia direto pro paredão. Aí a Alane contou pra Isabelle que a Raquel não era uma prioridade de voto, que a Raquel não estava ali para ser votada, mas ela se tornou depois que a Raquel vetou a imunidade do anjo. Sim, eu falei para vocês no começo e foi por isso que eu precisei puxar aquele primeiro momento ali quando o paredão ainda estava formado. Porque aí, depois, durante a madrugada, elas assumem que foi por causa disso mesmo, que elas puxaram a Raquel pro paredão por causa da imunidade que ela vetou. Aí depois o Davi se aproximou dessa conversa delas. Aí o Davi, a Alane perguntou pro Davi o que ele achava da Raquel, se ele achava que a Raquel era influenciada, porque ela mencionou o Davi no discurso e tal. Aí o Davi disse que não era assim, o Davi disse que não via desse jeito, mas que ele também percebia que a Raquel acabou sendo influenciada sim pela Plantana. Aí a Alane lembra que a Raquel não tinha nenhum embate com a Bia, mas a Plantana é quem tinha esse embate. E aí a Raquel tirou justamente para a Plantana poder jogar a Bia direto no paredão.
Aí a Bia disse que se eles realmente fossem influenciados pelo Davi, eles teriam puxado a Leide, que era o que o Davi queria, mas não teriam puxado a Raquel. Aí o Davi disse aí que ele entendeu que a Bia quis puxar. Vamos voltar aqui de novo. O Davi disse que ele entendeu que a Bia quis puxar a Raquel por causa do veto da imunidade do anjo que ela recebeu. E sim, gente, a Raquel pode até não ter combinado nada com a Plantana, porque ela não sabia qual era o poder dela. Mas ela sabia que a Plantana queria colocar a Bia no paredão. A Plantana contou pra ela no sábado à noite. Então, talvez a Raquel nem vetasse a imunidade do anjo se o Matheus tivesse dado pra Alane, por exemplo. Só que se ela fizesse isso, ela acabaria jogando também a Isabelle direto no paredão. E eu acho que a Raquel nem pensou nesse pequeno detalhe aí. Mas enfim, foi um erro lá da Raquel ter vetado a imunidade. Obviamente que ela tinha que usar o poder dela, que ela tinha que usar tudo aquilo que ela conquistou com as 4.510 estalecas que ela tinha. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que assumir a consequência deste ato, né? Aí depois, a Alane reclamou de ir para tantos paredões. Ela disse que ela tá cansada disso. Aí todo mundo foi lá em cima, todo mundo foi consolar ela e tal, que isso vai passar, enfim. Ela já tava ali mais chateada porque ela caiu no paredão de novo. Aí depois teve esse momento aqui que eu achei interessantíssimo, que foi a Isabelle dizendo que ela não ia mais dançar com o Matheus. Aí o Matheus responde pra ela e diz que ela não aguentava. Isso aqui foi em um outro momento, tá? A linha do tempo pode estar um pouquinho desconexa, mas esse momento aí eles estavam fazendo algumas brincadeiras com o Matheus, e o Matheus também estava fazendo algumas brincadeiras com ela. Aí a Isabelle tava dizendo que o Matheus é chato, sabe essas pequenas alfinetadas assim, de uma pessoa que gosta da outra? Tudo tava com uma aparente cara de inocência, quando na verdade não era tão inocente assim, né? Vamos ser sinceros. E aí, no meio dessa brincadeira toda, a Alane jogou na cara da Isabelle que todo dia a Isabelle fala que ela não está no grupo das fadas, mas que quando é conveniente, ela tá lá do lado deles. E sim, a Isabelle faz isso. Apesar do contexto ser uma brincadeira, gente, a Alane não tá deixando de falar uma verdade. A Isabelle é isso mesmo. Quando é conveniente, ela tá ali do lado das fadas para buscar uma proteção. Aí, a Isabelle brinca e diz que ela não ia mais brincar com o Matheus, que ela não ia mais dançar com o Matheus nas festas. Aí o Matheus responde para ela que ela não ia aguentar ficar sem dançar com ele. Ele apostava isso com ela. Aí depois o Davi, o Matheus e a Bia, a Alane pularam na piscina e começaram a comemorar, porque afinal o Davi escapou do paredão. Ali do outro lado, a Plantana ficou irritadíssima com isso. Aí a Pitel estava dizendo que falta um pouquinho de felicidade para eles, que eles estão sendo vistos como pessoas infelizes ou mesmo pessoas amargas. Aí pronto, a Plantana estava muito irritada, já estava irritada antes do que ela ouviu lá na Central do Líder, e aí as coisas só foram piorando. Aí ela disse que aquilo que estava acontecendo na piscina era uma palhaçada, porque as meninas estavam no paredão. Aí a Plantana disse que ela não é assim e que ela não faria nada dessas coisas para aparecer. Aí eu pergunto assim pra vocês, essa é a Plantana, mas não é a Bia, não é o Matheus, não é o Davi, não é a Alane. Disse a Bia, disse a Plantana. É por isso que eu vou contra, isso é contra tudo que eu sou. Eu não acho que eu preciso fazer nada pra passar a atenção e passar na frente dos outros. Eles fazem de tudo pra aparecer, querem incomodar, quer não sei o que, meu rabo. Ela falou isso completamente irritada com essa situação. Aí a Plantana disse que eles estavam lá na piscina comemorando só pra irritá-los. Sério mesmo. Ela tá dizendo
que o Davi, que a Bia, que a Alane e o Matheus estavam comemorando na piscina para deixar eles que estavam sentados ali na varanda irritados. E aí eu acho que a Plantana é muito amargurada. Vocês não acham que ela é muito amargurada? Porque ela fica reclamando dos outros, mas ela não tem coragem de dizer isso na cara de ninguém. O que a Plantana tem a ver se o Davi, se a Alane, se o Matheus estão lá na piscina pulando e brincando? Se eles estão fazendo VT ou não, eles pelo menos estão fazendo mais do que a própria Plantana. Aí a Plantana, depois que não reclame, que as coisas deram tudo errado pra ela quando ela bateu no paredão. Aí ela ameaçou se levantar, que ela ia lá, que ela ia acabar com a festa, só que ela não teve coragem. Ela se levantou e foi pro quarto do líder dormir mesmo. Aí a Pitel disse que deve ser por isso que eles são mal amados e depreciativos. E eles são. Eles sabem disso, eles sabem que eles são chatos. Eles sabem que eles não têm a mínima empatia, que o público não gosta deles. Eles sabem disso. Mas, ao mesmo tempo, eles querem continuar fazendo essa linha. Eles são chatos pra caramba. Aí depois, o Buda lá com a Lady tava dizendo que não tem como o público admirar essa atitude das fadas, não tem como admirar a atitude do Davi, porque pra ele isso é soberbo demais. Aí eu acho que soberbo é eles que não entenderam o básico e ainda negam o óbvio, né? Aí a Lady disse que ela tem um ranço surreal do Davi, que ela não consegue mais ficar perto dele. Aí o Buda disse que ele vai falar a mesma coisa lá do Alegrete, se ele for pro Sincerão, que ele vai dizer que o Alegrete é o bobo da corte, que o Alegrete não entrega nada, que o Alegrete é isso, que o Alegrete é aquilo. Aí a Lady diz que o Matheus nunca se compromete com absolutamente nada. Aí o Buda disse que, observando de longe, ele estava lá tentando se encaixar, forçando a barra para se encaixar naquele grupinho e que claramente o Matheus não se encaixava ali. Aí a Lady diz que real ela não sabe o que o público quer e reclama que o Davi não quis saber dos 10 mil reais que ele ganhou na prova bate e volta. Não foi a Lady que ganhou a prova, né? Eu sei que teve uma cena que o Davi de fato falou que ele não estava ligando mesmo para os 10 mil reais. Porque os 10 mil reais, de uma certa forma, é o bônus dessa prova. O Davi estava mais preocupado em escapar do paredão, né? Vamos ser sinceros. Porque a prova era sobre isso. A prova não era sobre ganhar 10 mil reais. A prova era sobre escapar do paredão. Além do mais, o Davi já fez muito mais coisas que a Lady fez até agora, né? É verdade que a Lady está há 70 dias nesse programa sem ter ido pro paredão e sem ter levado um único voto. Mas também está há 70 dias sem ter ganhado absolutamente nada lá dentro. Ela não ganhou uma prova, ela não ganhou nenhuma dinâmica, ela teve a má sorte pra tudo. E aí agora ela quer se colocar como se ela fosse uma grande jogadora, né? Mas não é, nunca vai ser, porque afinal, ela não entrega absolutamente nada. A Lady é um desperdício de participante de BBB. E eu sou sincero quando eu falo isso pra vocês, sou muito sincero mesmo. Aí depois, a Raquel foi falar com a Plantana lá no quarto do líder e disse que ela queria muito saber qual era o posicionamento da Isabelle no raio-x. Aí a Raquel aponta que a Isabelle certamente pediria para as duas meninas ficarem, para todas as três ficarem no programa. Aí a Plantana disse que a Isabelle ia se abster de puxar a torcida, porque ela gosta das três meninas e que ela não queria que nenhuma das três saísse. Aí depois ela aponta que por essa razão, que por causa de tudo isso, falam que ela não se posiciona. E de fato, nesse caso, a Plantana tem razão. A Isabelle, ela acaba não se posicionando por causa dessas pequenas coisas. Não tem como você querer agradar a todo mundo. As coisas não funcionam desse jeito. Aí logo depois, ali embaixo no quarto das fadas, a Isabelle pergunta se ela acha que o Davi vai estar no Sincerão. Aí ele disse que ele acredita que sim. O Davi disse que toda segunda é a mesma coisa e que se for para ele ir pro Sincerão, ele vai, porque isso é do jogo mesmo e que ele não vai se esconder dele. Aí depois, a Isabelle disse que jamais se deve esconder do jogo.
a Isabelle. A Isabelle, ela que mais faz isso de se esconder do jogo, né? A Isabelle. Lembre muito bem que foi ela que falou isso. Aí a Isabelle disse que o Sincerão é a oportunidade de usar a tela da Globo para falar o que eles precisam falar e movimentar o jogo. Disse a Isabelle ainda que o Sincerão não é um monstro de 7 cabeças ali. Aí o Davi, no meio dessa conversa, porque a conversa foi bastante extensa, a gente destacou alguns trechinhos para vocês. O Davi disse que ele queria saber qual eram as atitudes que o pessoal da casa diz que ele tanto faz e que desagrada a todo mundo. Aí ele mesmo diz assim, que atitudes são essas que eles falam de mim aqui dentro, da minha forma de falar, das coisas que eu falo aqui. Aí ele fala, eu nunca desrespeitei uma mulher dentro dessa casa, você é uma mulher, você anda comigo 24 horas por dia e sabe disso, que eu nunca fiz nada que infringisse uma regra, que eu nunca fiz nada que ultrapassasse os limites. Aí a Isabelle falou pra ele que não é as atitudes dele em si, mas que são alguns embates, que são alguns estresses, algumas coisas que já aconteceram ali, que ficaram marcados por algumas pessoas e que não tem mais o que falar, porque são coisas que já aconteceram no passado, só que foram coisas que criaram uma certa irritabilidade nas pessoas e que por isso as pessoas têm indisposição com ele. Aí o Davi disse que ele entendeu muito bem qual era a estratégia lá dos adversários dele. Ele disse que os adversários estão fazendo de tudo para provocá-lo, para ele ser expulso, e que eles não vão conseguir isso. Ele disse para Isabelle, eles querem que eu perca o meu controle para usar isso contra mim e me tirar da casa, mas não vão conseguir. Já vi que a estratégia deles é essa. Aí pronto, o Davi já sabe o que os gnomos vão fazer hoje à noite. Já sabe, ele já tá ciente disso. Aí depois, lá fora também, num outro trecho da conversa aí, a Lady estava dizendo pro Buda que ela não ia votar no Bila ali no confessionário, porque todo mundo já estava votando nele mesmo, então ela não queria votar, mesmo ele sendo a prioridade de voto dela. Aí ela disse que ela sabia que o Bila seria o mais votado e que por isso ela foi na Isabelle e jogou o voto dela fora. Aí o Buda disse que ela pode ter se queimado com o público justamente porque o público poderia estar esperando isso dela, de votar no Bila. Pelo menos uma única vez o Buda teve uma razão na leitura que ele teve. Aí a Lady falou que ela recalculou a rota dela e que não pegaria bem ela estando ali com os gnomos votar no Bila. Aí o Buda disse que não fazia sentido, porque afinal ela não votar no Bila é incoerente, porque os dois já tiveram um embate lá dentro da casa. Aí ela disse que é por isso que o Bila não quis dizer para ela qual era o nome que ele tinha sugerido no confessionário. Ela acredita que o Bila teria falado sobre o nome dela. Mas na verdade não foi isso. O Buda disse que o Bila não sugeriu nenhum nome e que foi o Davi quem sugeriu o nome dela no confessionário. Aí a Lady diz que ela ouviu da Fernanda que o Bila poderia ter batido mais o pé ali e que depois ele admitiu que se ele não fosse na Raquel, ele poderia estar no paredão porque a Raquel vota nele e que ela é um nome comum dos 5 ali. E de fato, eu falei pra vocês, o Bila queria a Raquel no paredão. Ele só não tem coragem de admitir. E isso é muito ruim pra ele. Porque se ele admitisse, ficaria tudo mais claro. Aí depois a Lady disse que é foda ficar aí sempre pro paredão, porque ela não tem nenhuma resposta do público, ela não sabe o que esperar do público. Aí ela prometeu que ela ia fazer um barraco, que ela ia deixar o Davi falando sozinho, que ela ia dormir depois do Sincerão. Aí depois ela voltou atrás e disse que não ia mais fazer barraco, que ia deixar o Davi falando sozinha. Repete a mesma ladainha de sempre sobre o Davi, que o Davi transforma tudo sobre ele, mais do mesmo. Chatice. Não dá mesmo, gente. Às vezes não dá. É chato a gente pagar a Globoplay pra ver a mesma coisa todos os dias.
Aí depois o Bila comentou pra Fernanda que ele teve uma crise de ansiedade durante a madrugada, que ele acordou com o coração palpitando, que ele se sentiu mal e tal, enfim. O Bila, de fato, teve isso durante a madrugada. Aí hoje de manhã rolou uma ação lá dos 2 patrocinadores de comida do programa. Aí, depois disso aí, a Leide foi conversar com as meninas e ela conta que ela percebeu que o Davi estava querendo manter as fadas ali, sentadas numa mesma mesa, separados do restante da casa. Aí a Plantana conta que ela igualmente percebeu isso e que o Davi meio que forçava a Isabelle a ficar do lado deles, enquanto a Isabelle trocava olhares com a Plantana, como se ela estivesse dizendo que ela não queria estar naquele lugar. Aí a Pitel disse que ela continua muito incomodada com as falas do Davi depois lá da prova bate-volta. A Pitel disse que ela acha que as pessoas estão julgando ele por tudo que ele faz na casa e que ele faz isso desde o 2º dia do programa, que em 2 dias de programa o Davi chamou o Rodriguinho de fraco, chamou o Nizam de fraco, chamou o Bila de fraco, chamou o Michel de fraco, chamou o Buda de fraco e chamou a Yasmin de inútil, e que se isso não é julgar as atitudes dos outros e os comportamentos dos outros, isso aí seria o quê? Aí a Plantana prometeu que ela vai puxar esta pauta hoje à noite no Sincerão. Aí depois a Raquel chamou o Davi de desesperado. A Raquel, ela que está no paredão, chamou o Davi de desesperado. Sério, vocês já perceberam que durante a madrugada e o dia inteiro de hoje foi tudo sobre o Davi. Chatérrimo, o dia inteiro mais do mesmo. Aí lá no quarto do líder a mesma coisa, que elas vão falar do Davi, vou até passar isso porque não dá mais pra gente ficar repetindo a mesma coisa. Aí a Bia e a Alane foram comentar as atitudes ali dos adversários, e aí ela chamou a Plantana e a Raquel e o Bila de plantas. E é o que eles são na verdade. Ela inclusive disse que o Bila é mais fraco que o travesseiro que ela estava segurando. Que o travesseiro que ela estava segurando era justamente o travesseiro com mais força que o Bila, e inclusive que o travesseiro tinha muito mais coragem que o Bila. Aí depois ela disse que ela até ia na Leide, como eles tinham combinado lá no almoço do anjo com o Davi, mas que ela sentiu no coração dela que ela era mesmo com muito mais raiva da Raquel, e que ia ser na Raquel mesmo que ela ia meter isso. Aí a Bia disse que seria incoerente demais eles não darem o troco na Raquel naquele momento por causa da imunidade. Porque mesmo que a Raquel não fosse alvo do momento, a partir do momento que ela tirou a imunidade, o que ia acontecer? Eles teriam que dar esse troco ali na hora, não poderiam esperar isso para outra oportunidade. Aí a Alane falou que se ela ganhar a liderança, ela vai botar a Leide direto no paredão. E aí ela disse que isso é muito injusto. A Leide está há mais de 70 dias na casa, nunca foi votada, enquanto ela já foi para 5 paredões. Aí a Bia disse que isso tudo era muito igual ao que falaram ontem, de que o Davi quer fazer o jogo girar no entorno dele, mas ficam o dia inteiro macetando o menino, que eles estão fazendo, eles mesmos ali, os gnomos, estão fazendo o jogo girar no entorno do Davi. E é verdade, gente, isso é extremamente chato, cansativo. Eles lá dentro se tocaram. Aí a Bia mesmo fala, eles toda hora estão indo pra cima do Davi, e que se por acaso o Davi e a Bia tiverem se o Davi e a Alane tivessem fortes aqui fora, e eles estão continuando fazendo essas idiotices com os dois, eles vão acabar se dando mal, e só estão dando mais força tanto pro Davi quanto pra Alane, e é a mais absoluta verdade. É isso que o pessoal dos gnomos não tá percebendo. Mas a Pitel, ela é inteligente o suficiente para perceber isso. Tanto que ela mesmo joga isso pro Buda lá na academia. Ela queria saber do Buda qual era a opinião que ele tinha sobre o paredão. Aí o Buda
disse que o que pesa para Raquel é a mesma coisa que pesou para Yasmin e que pesa para Isabelle. Ele chamou a Raquel de planta, que é o que ela é. Aí ele disse que ele achava a Raquel um doce de pessoa e que ela era muito mais sincera do que a Alane, mas ninguém consegue ver a Alane como uma pessoa doce. Aí depois a Pitel começou a falar sobre as certezas que o Davi tem e que as certezas que as fadas também têm, de que eles são tops. E sério, eles são por causa desse ambiente que vocês lá dentro criam para ele. Aí o Buda começou a falar, começou a caçoar ali do Davi, começou a caçoar do Alegrete. Aí ele chamou eles de masculinidade frágil. Aí a menina, a Lady, começou também a dizer: ah, o Davi pode ser o que for, mas eu vou continuar falando dele, vou continuar fazendo tudo que eu tiver que falar contra ele, porque eu tenho ranço dele. Chatérrimo, mais do mesmo. Aí o Buda diz que o Davi e o Mateus não malham as pernas porque eles têm masculinidade frágil. Buda, esse aí que você tá vendo na tela, cara gordo, obeso. Não tô falando mal, porque eu também estaria sendo hipócrita, mas o cara dizendo que os outros não malham. Sério mesmo. Chatice, né? A mesma coisa de sempre. Tá faltando espelho nesse BBB, tá faltando muito espelho nesse BBB, né? Eu acho que vocês já perceberam isso. Tá faltando muito espelho. E aí, vamos lá dar uma olhadinha nas enquetes. Eu tô doido pra ver como é que estão as enquetes hoje. Tô doido pra saber aí como é que a coisa tá evoluindo. Porque, olha, eu acho que dessa vez a gente vai ver uma Raquel sendo eliminada. Eu acho que dessa vez a gente vai ver uma Raquel saindo ali com muita facilidade. Vamos lá mostrar pra vocês como é que tá essa enquete ali do Votalhada. Sem nenhuma surpresa, Raquel com 87% dos votos preliminar, a Alane com 9,28% e a Bia com 3,45%. Nenhuma surpresa, né, gente? Eu acho que dessa vez não vai restar muitas coisas aí do que a gente possa falar sobre a moça. Ela vai ser eliminada de amanhã e a jogada toda que eles fizeram lá dentro se voltou contra eles mesmos, né? Que engraçado isso, foi muito engraçado. Vai ser muito interessante amanhã. Eu tô doido pra ver qual vai ser a reação da Plantana na hora que o Tadeu anunciar que a Raquel foi eliminada. Vamos descobrir isso amanhã. Hoje à noite tem Sincerão, a gente vai estar ao vivo aqui pra gente comentar aí se vai ter ou não o barraco que a Leite tá prometendo fazer e que depois ela disse que não faria. Conto com vocês. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.